A audiência do JTT Fica em Casa, leitores e leitoras do Portal Desacato, neste 1º de maio, a gente não pode deixar de pensar em vários problemas que tem os trabalhadores. Hoje é um dia de luta e também de comemoração. Trabalhadores que moram nos morros e trabalhadoras que moram nos morros, aqui em Florianópolis, onde está a sede do Portal Desacato, tem vários problemas. Um dos problemas é a ausência total de condições de mobilidade social para todo mundo. Sobre isso, esta semana, a gente publicou um artigo que saiu também no jornal A Verdade, de Júlia Andrade. Com ela, então, vamos conversar sobre essa problemática que se faz muito mais tortuosa ainda na pandemia. Tudo bom, Ju? Feliz 1º de maio. Bem. Feliz 1º de maio, então, para todos nós, trabalhadores desse país. Mas então, Júlia, tu fizeste uma experiência de entrevista com uma família onde tem uma pessoa cadeirante, uma pessoa com essa deficiência, que porta essa deficiência física e que tem grandes dificuldades para subir e descer o morro todos os dias. Isso para trabalhar, para estudar. Conta um pouquinho para nós, sinteticamente, como foi essa experiência. Compartilha com nossos leitores, com a nossa audiência, o que tu já relataste no texto. Certo, a gente fez uma entrevista que, na verdade, elucidou, é um exemplo do que é uma realidade para muitas famílias, né? Muitas famílias que são compostas por pessoas com deficiência. A entrevista que a gente fez foi com uma moradora do Morro do Pantanal, do Alto Pantanal. É um bairro que fica próximo à Universidade Federal de Santa Catarina, né? E ela, no seu relato, o nome dela é Cristiane, ela contou que, na verdade, ela mora nessa residência, né, há 18 anos, e o problema da locomoção, né, do acesso à cidade é tanto que nesses 18 anos ela só saiu de casa para emergências médicas. Então, uma das primeiras questões que chama atenção é a possibilidade de acesso à cidade de uma forma de uma forma geral, né? Ela contou que ela gostaria de poder ir na praia, de poder ir em shows, de poder ir passear. Só que para ela poder, para essas coisas tão simples, né? Que na verdade não são tão simples, nesse contexto de desigualdade das cidades dentro do capitalismo, que na verdade ela só avalia a mobilização de ter que, porque ela, enfim, mora num terreno tortuoso, né? Lá o asfalto não chega, né? Então a operação asfaltaço do prefeito não subiu até o Alto do Pantanal, não tem saneamento básico, enfim, uma questão de situações aí, mas que precisam 6 pessoas para carregar ela, para ela poder acessar a rua aonde passam os carros, e aí precisa de uma pessoa que empreste o carro para poder levar ela. Então é tanta dificuldade para poder se locomover que ela só sai de casa para emergências médicas, né? Imagina numa situação como esta que estamos vivendo de pandemia, de extensa pandemia, onde já há milhares de mortos, muitos além da subnotificação oficial, uma pessoa que tenha, por acaso, tenha se contaminado, que seja cadeirante, ou que seja deficiente visual, ou que tenha problemas de outra natureza, que não consiga se mobilizar pelo fato de que mora no morro. Como se fosse uma novidade na sociedade contemporânea e mesmo antiga, morar nas alturas. Aí não chega a faltar, evidentemente, não chega um monte de coisas, mas também não deve chegar, possivelmente, os testes drive-thru, que chamam, né? Esses testes que fazem, ou seja, para classe média, para quem tem carro, ou classe média baixa. Ou seja, essa pessoa não deve chegar, imagino eu, né, Júlia? Exatamente. Na verdade, a nenhum dos moradores, né, do Morro do Alto Pantanal. Porque para eles chegarem até o ônibus, até o ponto de ônibus mais próximo, eles têm que caminhar uma média de 2 quilômetros. Então, a nenhum desses moradores chega, né, essa possibilidade, especialmente para ela. Eu acho que essa crise do coronavírus mostrou, na verdade, que ela acentuou as crises que já existiam antes no nosso país. Porque essa moça, por exemplo, a Cristiane, está vivendo em isolamento há 18 anos. Um isolamento forçado, um isolamento da desigualdade social do nosso país, né? E aí agora, acho que uma das questões também que afeta muito a população brasileira com deficiência é a questão do desemprego. Por exemplo, a Cristiane falou que ela adoraria conseguir um emprego, mas, enfim, não tem oportunidades, né, para ela.
e ela mora numa casa com 9 pessoas, onde todos estão desempregados, e a única entrada da família é o BPC, o benefício de prestação continuada, né? Que é também um benefício... Essa aglomeração, para uma família que apenas recebe o BPC, uma aglomeração de 9 pessoas num espaço ínfimo, sem possibilidade de deslocamento imediato perante qualquer emergência, isso não passa não só pelo asfaltaço, não passa pela cabeça do governo municipal, nem do governo estadual, e muito menos do atual governo federal. E isso é uma loucura que precisa da solidariedade das pessoas. E por que eu digo loucura? Porque não cabe num ser civilizado que administre uma cidade permitir isso. Nenhuma pessoa civilizada permitir esse desastre. E agora, em tempos de pandemia, Cristiane e sua família de 9 pessoas têm recebido alguma atenção especial? Não, a família está dependendo única e exclusivamente da solidariedade dos outros moradores, dos movimentos populares que estão fazendo, né, campanhas de solidariedade, de arrecadação de alimentos. Estão dependendo única e exclusivamente disso, porque inclusive 3 pessoas foram demitidas, né? E a gente sabe que é um exemplo do que está acontecendo, né? Desde que começou essa pandemia, os níveis de desemprego no nosso país aumentaram absurdamente, né? E o auxílio, esse auxílio que o governo, que é uma miséria de R$600, que a gente sabe que não é o suficiente para alimentar uma família por um mês inteiro, mas que mesmo assim seria uma grande ajuda, essa família não teve acesso a esse auxílio, né? Ainda não foi entregue. E existem muitas outras dificuldades que não só a burocracia do Estado em liberar esse auxílio, a própria questão do acesso à internet, a própria questão de ter um celular para baixar o aplicativo, ou então as filas, né, quilométricas, que é uma humilhação que os trabalhadores estão tendo, né, que sofrer nos bancos da Caixa Econômica. Além de a contaminação. Além de tudo, o risco, né, de contágio que as pessoas têm que sofrer para ter acesso a esse benefício que já é tão pequeno, né, tão pouco. Então, o que não falta são motivos para os trabalhadores se organizar nesse 1º de maio, porque, de fato, a situação para o trabalhador brasileiro ela é humilhante, ela é muito humilhante. Muito bem. Então, o trabalhador brasileiro sabe que você, como psicóloga, como membro do movimento de Bairro Sem Luta, também como membro e presidenta catarinense da Unidade Popular, está nessa luta. E vamos voltar a conversar sobre isso, Júlia, de forma mais frequente, porque você costuma visitar situações, pela sua própria militância, né, parecidas ou semelhantes com estas, que a gente precisa ter muito claras na hora de tomar decisões, tanto de caráter eleitoral, como diariamente na hora da solidariedade, da fraternidade que os trabalhadores e trabalhadoras precisam. Com certeza. Ju. Raul, gostaria de terminar fazendo um convite. Hoje, 1º de maio, sim, dia 1º de maio, às 8h30, os movimentos populares, principalmente os de luta por moradia, estão chamando um panelaço nas periferias contra o governo Bolsonaro, contra, enfim, todos esses absurdos que estão acontecendo e pelo direito à vida dos trabalhadores, né? É um panelaço que nacionalmente aí os movimentos populares e a Unidade Popular, ela reforça esse convite, né? Levantaram principalmente 5 questões, que é a questão da liberação imediata do auxílio para as famílias que precisam, a questão da possibilidade de permanecer em quarentena, o que significa não cobrar aluguel, não cobrar água, luz, gás, enfim, que essas taxas não sejam cobradas da população mais pobre do nosso país, a defesa intransigente do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS, a questão do emprego, né, a garantia do emprego, porque a gente sabe que o desemprego está assolando a classe trabalhadora no nosso país, e o fora Bolsonaro, fora o governo Bolsonaro, né, que enfim, já passou da hora dele cair, porque de fato já as pessoas estão morrendo, literalmente, e ele está dizendo e daí, né? E daí, o que ele tem a ver com isso? A gente sabe que ele tem muito a ver com isso. E não só da pandemia. Júlia Andragievi, muito obrigado, boa militância e até a próxima entrevista, conversa, reunião aqui no JDT e em outros espaços do Portal Desacato. Tchau. Tá certo. Obrigada pelo espaço, Raul.